minhas luzinhas! E aí, como é que vocês estão? Hoje, então, com mais um vídeo do nosso canal do Luz do Aprender. Mais uma proposta trazida como sugestão para todos vocês. Vamos ver se vocês vão gostar. Então, fiquem até o final. Vamos ouvir falar um pouco sobre as inteligências múltiplas. O que será isso? Será que eu tenho uma inteligência? São 8 inteligências. Será que eu tenho alguma? Será que você tem? Então vamos ficar até o final. Enquanto isso, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com alguém que vocês acham que gostaria de saber sobre essa informação. Deixem suas informações também que gostariam. Eu tenho uma inteligência, eu conheço alguém que tem essa inteligência, eu estou desenvolvendo essa inteligência agora. Compartilhem comigo tudo que vocês souberem sobre isso, tá? Eu sou Tatiana Marques, esse é o canal Luz do Aprender. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as inteligências múltiplas, as 8 inteligências que estão sendo estudadas agora no final do século XX, trazidas por um grande pesquisador, né, que trouxe para nós aqui no Brasil várias possibilidades, junto com testagens de QI, junto com possibilidades e treinamentos, com RHs, com pessoas que vêm pesquisando eu quero desenvolver alguma atividade econômica diferente, foi baixando o nível, vindo para as escolas e acabou chegando nos grupos de estudos. Então, eu falo enquanto professora que sou e psicopedagoga, né? E essas 8 tipos, qualidades, especificidades que a gente chama, né? Elas acabaram chegando nas escolas, por quê? Porque a gente encontrou uma gama muito grande de dificuldades de aprendizagem. E aí, essas dificuldades de aprendizagem que a gente falou no nosso último vídeo, um pouco, a gente começou a explanar sobre isso, essas dificuldades começaram a surgir assim, meu Deus, meu filho tem uma dificuldade de aprendizagem e então ele não sabe nada? Não, peraí, existem esse estudo de 1980 e poucos, 90, e ele está vindo bem forte para trazer o quê? Que as mães, os pais façam essa pesquisa e essa busca. O seu filho tem sim, ele tem várias habilidades, ele tem várias metodologias que ele pode desenvolver as suas habilidades de aprendizagem, as suas habilidades, as suas especificidades, e ele sim sabe desenvolver alguma coisa. Ele pode não ser muito bom num campo, mas são 8 campos. Esse pesquisador fala isso. Logo eu já vou falar dele. Agora eu vou falar um pouquinho lá da escola. Seu filho está lá na escola, ele entrou no primeiro, segundo, terceiro ano, como a gente abordou no nosso último vídeo. Vocês procurem ali no nosso playlist para dar uma olhada. E aí ele chegou lá no quarto e quinto ano e começou as dificuldades junto à matemática, a linguagens. E aí, o que eu faço agora? A gente tem que procurar saber assim, quais são as habilidades do meu filho? O que ele pode desenvolver para facilitar a outra habilidade? Então, essas inteligências múltiplas vêm para isso. Vêm para desenvolver as habilidades do meu filho. Vêm para ajudar uma, acaba concentrando e fazendo com que a outra se desenvolva. Então, se eu tenho uma habilidade mais forte, ela com certeza vai se sobressair. Mas as outras 7 conseguem vir, né? E sendo trazidas por aquela mais forte, e a criança consegue se sobressair na escola e acaba amenizando um pouco aquele déficit que ela tem naquela outra habilidade que lhe falta. Por quê? Porque ela consegue fazer o contorno na pedra, aquilo que eu sempre falo. A criança tem que aprender, com a habilidade mais forte dela, a fazer o contorno na pedra daquela falta da habilidade que ela não tem das outras. Então, essas inteligências, elas são muito importantes, desenvolver elas bem cedo, o quanto antes possível. Lá, quando a gente é bem pequenininha, a gente não aprende a andar de bicicleta, nem todo mundo tem noção espacial, corporal, lateralidade, mas a mãe tenta, né? Lá bem pequenininho, a mãe não dá um pandeiro, um violão, nem todo mundo tem essa habilidade, né? Musicalização, nem todo mundo tem o ritmo, mas a mãe e o pai colocam numa aula de música, ou tem o vô, o tio que toca algum instrumento, e aí a criança fica feliz. Por quê? Porque ela está
criando aquela habilidade na cabeça, né? Ah, é um dom, meu filho tem um dom, cada um chama daquilo que quiser. Mas isso são habilidades que a criança vai desenvolvendo muito cedo, desde pequeno, para que quando chega na vida escolar, consiga se sobressair nas suas atividades. Então, como eu vinha falando, o pesquisador Howard Gardner é a pessoa que trouxe para nós, no mundo acadêmico escolar, essa ideia das inteligências múltiplas, ou seja, são 8 inteligências. Existe a espacial. Ah, meu filho sabe andar de bicicleta, ele tem coordenação motora, ele tem espacial visual, né? Então ele tem ele vai ser um ótimo web designer, né? Ele vai conseguir ter aquela visão que muitos fotógrafos têm. Ele vai conseguir enxergar coisas, sentimentos, emoções numa imagem que dezenas de pessoas conseguirão enxergar, coisa que uma pessoa que não tem essa habilidade consegue de cara. Então, um fotógrafo, um web designer, essas pessoas que têm essa habilidade, então, espacial, né, e visual. Vai se formar assim. Então, lá no primeiro, segunda linha, aquele que desenha bem, aquele que desenvolve o desenho super bem, ele tem essa inteligência. Eu vou ter uma inteligência só? Não, das 8 eu posso ter várias, né? Existe a segunda inteligência que a gente chama de linguística. Eu não sou muito boa em linguística verbal, que é aquele que vem, o advogado, né? Aquele que vem, ele fala, ele tem o dom da palavra, ele te convence que ele tá certo. Ele chega e diz blá, blá, blá e deu. Falou tudo. E ele te convence que tu tá errada ou que tu tá certa. E ele olha para a multidão e diz: esta mulher, e convence e ganha lá a causa. Então, um juiz, advogado, alguém que fale bastante, que argumente. Então, verbo linguístico, né? Não tenho esse dom, eu acho que eu não, mas tem muitas crianças pequenas que a gente olha lá na escola, terceiro, quarto aninho, chega e blá, 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 e os outros pequenininhos, amém, amém, e a gente olha, meu Deus, tá ali um pequeno político, né, um pequeno advogado, alguém que vai ser um grande cientista, talvez, porque ele tem que defender a trajetória dele até o final, aquilo que ele vai dizer que é o certo. Tem também a interpessoal, que é aquela que eu, enquanto professora e psicopedagoga, tenho, que é de saber me colocar no lugar dos outros, fazer estudos, ter a empatia de te ensinar, de tentar transmitir aquilo que te falta e de conversar, tentar te dar um rumo, tentar dar um jeito. Então, os médicos, né, tentar achar uma solução. Não, olha, o problema dele é tal. E aí o médico se coloca na posição daquela pessoa. E aí ele vai tentando achar aquela solução, ele para com a vida dele, ele não pensa na vida dele, ele é interpessoal, ele pensa a vida, né, que ele tem que pensar. Então, os médicos, fisioterapeutas, os professores, muita gente nesta área. E essa interpessoal, a gente vê as crianças pequenas lá, um cai, se machuca, vem aquele interpessoal correndo, profitate, fulaninho caiu, olha ali, meu colega, blá, 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 não sei o quê. Ele tem aquela iniciativa, tem a empatia, às vezes nem é colega dele mais amigo, mas ele fica nervoso de ver e de se colocar no lugar de sentir a dor do colega que está caído. Essa é uma habilidade muito boa e que a gente vê que as crianças pequenas têm. Né? Um adulto, às vezes, olha o acidente e não procura ajuda. Ele está parado para olhar o acidente. E enquanto que tem outro que pega o celular, não, vamos ligar, vamos socorrer. Né? E aí, sim. Então, o interpessoal, ele se coloca no lugar do outro. Então, ele é o médico, ele é o fisioterapeuta, ele é o professor, é aquele que vai solucionar o teu problema. Então, quando ele crescer, ele vai ser isso. Ele pode até tentar ser outra coisa, mas ele vai ter um feeling que ele vai acabar sendo isso no final, porque é a realização pessoal da pessoa em primeiro lugar, né? A gente tenta uma profissão, mas a gente acaba afinando, quando a gente vê, a gente afinou naquela que a gente se afina desde pequeno, desde sempre. A
gente, eu sempre coloco assim, a minha opinião enquanto professora, enquanto mãe, enquanto profissional de psicopedagogia que estudo já há mais de 12 anos, né? Cada um aqui embaixo depois vai deixar o seu relato, o que acha dessas habilidades, né? Dessas múltiplas inteligências que estão todos os dias a nos desafiar e que muita gente diz, não, tu é burro, tu não sabe, não existe essas 8 inteligências. Existe a lógico-matemático. Alguém já ouviu falar? Sim. A lógico-matemático, alguns desenvolvem muito cedo. Algumas crianças sabem direitinho o processo, sabem calcular um tombo, sabem pular do muro, sabem subir e descer sem se machucar. Outras crianças sobem do muro e caem. Outras crianças vão brincar de qualquer coisa e se machucam. Tem criança que desde pequenininho tu já vê que ela tem uma habilidade de não se machucar, de não se pôr em risco também. E isso é a lógica. A criança já tem uma lógica dentro da cabeça dela. E aos poucos ela vai desenvolvendo. Mas, Tati, eu não tinha isso quando pequena e agora eu sou bom em matemática. Peraí, aprendeu a cruzar a fronteira da dificuldade e desenvolveu melhor essa habilidade, né? E aí essa inteligência aflorou. Puxa, eu tinha tanta dificuldade na escola que eu martelei, fui lá, busquei, estudei, e aí eu cheguei num momento em que consegui desenvolver bem ela, e hoje eu sou uma ótima professora de matemática. Duas habilidades juntas. Consigo transmitir e sou também professora aí, e tenho habilidade matemática. E tem gente que não tem essas duas habilidades, né? Vamos e venhamos. Tem os programadores. O programador é um ótimo lógico matemático, ele tem que pensar, ele tem que arquitetar tudo. Quem tem matemática trabalha com a razão, então ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um arquiteto, ele tem que estar sempre pensando, né, um físico nuclear, então ele tem que estar sempre pensando em todos os parâmetros e fechando direitinho, não pode ter sobras. A matemática não tem sobras. Tem a sinestésica corporal, que é aquela pessoa que trabalha com o corpo, desde um professor de educação física, um dançarino, né? Aquelas pessoas que trabalham com arte, música, daí trabalha com teatro, com televisão. Essas pessoas, elas têm a sinestésica, ela consegue, assim, ó, ao mesmo tempo, transmitir emoção, sabe? Com movimentos, fazer as outras pessoas chorar com uma cena, porque ela transmite no rosto, nos movimentos, e a outra pessoa que está assistindo consegue entender o que ela está falando apenas com gestos. E os naturalistas também tem. Essa é a maioria são geógrafos, professores de geografia, jardineiros. Eles pensam muito na natureza. Eles se incomodam desde pequenininho. Por que estão jogando lixo misturado? Os naturalistas são muito. Por que fizeram tudo isso com aquelas plantas? Por que desmataram toda aquela árvore, né? Olha, mãe, ali tinha um bosque, agora fizeram um condomínio. Por quê? E os animais que estavam ali pararam onde? Eles se preocupam com isso, as crianças pequenas, 6, 7 anos. É uma das inteligências. Isso foi feita uma pesquisa, gente. Não é uma coisa assim, ó, inventada, né? Então, as crianças desde pequenas vão desenvolvendo essa habilidade para depois, quando forem grandes, serem geólogos, geógrafos, serem pessoas importantes no meio ambiente, serem pessoas que trabalham com clima, né? Que cuidam do nosso clima, que cuidam da gente para que não aconteça nenhuma catástrofe climática, porque eles nos avisam, eles vão dizendo, né? O que pode ser feito para que a gente não termine nosso planeta. E tem também a inteligência musical. A musical entra um pouco na sinestésica, mas geralmente quem é musical não é sinestésico. Ele pode ser só musical, ele pode ser um bom baterista, ele pode tocar, ele pode ser um multi-instrumentista, ele toca vários instrumentos só de ouvido. Geralmente quem é o musical também é o lógico-matemático junto, que é praticamente no mesmo espaço, dentro do cérebro, né? Dentro do mesmo espaço cerebral, da mesma caixinha que a gente fala brincando, então tá muito próximo. Então, se ele desenvolve mais que uma habilidade, eu digo 3 instrumentos, é certo que ele já é um bom matemático, porque ele consegue desenvolver. Se ele conseguir desenvolver 3 instrumentos enquanto criança, com certeza, depois de grande, ele vai ser um ótimo matemático, porque ele conseguiu desenvolver a capacidade sináptica, vamos dizer assim, de conexões para que se chegasse perto do lobo
que se fala matemático. Então, essas são as 8, e eu vou relatar depois aqui embaixo e vai passar os nomezinhos das 8 inteligências múltiplas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das inteligências múltiplas. Espero os próximos vídeos, ideias de vocês. Tem algumas ideias já que vocês enviaram. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal para que a gente traga mais ideias. Deixem aí os comentários de vocês, viu? Até mais!